É 1969. Em algum ponto esquecido dos mapas, ao longo de um trecho remoto da fronteira entre a China e a União Soviética, o silêncio da estepe é quebrado por um estrondo seco. Um tanque soviético dispara. Do outro lado, posições chinesas são atingidas. Em poucos minutos, uma patrulha chinesa responde. Depois outra. Depois mais uma. Aquilo que começou como um incidente isolado rapidamente deixa de ser apenas um erro de cálculo. A Guerra Fria, que a maioria das pessoas imagina como um duelo entre Washington e Moscou em Berlim, Cuba ou no Vietnã, acaba de abrir uma nova frente. Uma frente inesperada, brutal e esquecida, as vastas estepes da Mongólia. Mas, e se isso não tivesse parado ali? E se, em vez de se dissipar como tantos outros confrontos de fronteira, esse choque tivesse escalado? E se a cisão sino-soviética, que já fervia nos bastidores do mundo comunista, tivesse explodido em uma guerra aberta em 1969, uma guerra capaz de redefinir o século XX? Para entender como isso poderia acontecer, precisamos voltar no tempo. Não até a antiguidade, nem até Gengis Khan, mas o suficiente para compreender por que um lugar aparentemente vazio poderia se tornar o epicentro do conflito mais perigoso da Guerra Fria. Se você olhar para um mapa da Ásia sem conhecer história, a Mongólia parece um enorme espaço em branco. Um vazio entre gigantes. Um lugar esquecido entre Rússia e China. E, de certa forma, isso é verdade. A Mongólia moderna tem um território equivalente à soma da França, Alemanha e Polônia. No entanto, mesmo hoje, sua população é menor do que a da cidade de Los Angeles. Imagine um oceano de grama, montanhas distantes, ventos constantes e, ocasionalmente, algumas cabras cruzando o horizonte. Essa é a Mongólia. Mas nem sempre foi assim. Durante séculos, esse território foi o centro do mundo conhecido, o coração de um império que aterrorizou a Eurásia. Porém, com o passar do tempo, os mongóis deixaram de ser conquistadores para se tornarem peças em jogos maiores. No século XVII, a Mongólia foi absorvida pela dinastia Qing da China. Por quase 250 anos, tornou-se parte do Império Chinês, integrada mais por necessidade estratégica do que por afinidade cultural. Tudo mudou em 1911, quando a dinastia Qing colapsou. A Mongólia olhou para o caos em Pequim e pensou: talvez agora sejamos livres. A resposta chinesa foi imediata: não. E então a Rússia entrou em cena, primeiro o Império Russo, depois a União Soviética, basicamente dizendo: também não. O que se seguiu foram décadas de disputa silenciosa. Pequim e Moscou brigavam por uma região que poucos queriam habitar, mas que ambos consideravam essencial controlar. A Mongólia não era valiosa por sua população ou riqueza, mas por sua posição. Durante a Guerra Civil Russa, os bolcheviques transformaram a Mongólia em um tabuleiro estratégico. Era o lugar perfeito para conter senhores da guerra chineses e impedir o avanço das forças russas brancas. Em 1921, o Exército Vermelho entrou definitivamente no país, instalou um governo comunista alinhado e declarou a criação da República Popular da Mongólia. Oficialmente, era um estado independente. Na prática, um protetorado soviético. A partir daí, a Mongólia se tornou algo único no planeta. Uma extensão avançada da União Soviética no coração da Ásia. Bases militares, tanques, escolas, oficiais, doutrina política, tudo soviético. Até o alfabeto tradicional mongol foi substituído pelo cirílico. Por décadas, esse foi literalmente o único lugar do mundo onde se podia ver estátuas de Lenin cercadas por camelôs selvagens. Para a China, isso era inaceitável. Pequim sempre enxergou a Mongólia como parte de sua esfera histórica de influência. Não era apenas uma questão de orgulho nacional. Controlar a Mongólia significava dominar o corredor estratégico que ligava a Sibéria, o norte da China e Xinjiang. Era uma gigantesca dobradiça geopolítica conectando o coração da Ásia. Ao chegar aos anos 1950, a Mongólia já não era apenas uma estepe vazia. Ela havia se tornado a maior zona tampão do planeta. Uma muralha invisível separando dois gigantes ideológicos que, oficialmente, eram aliados, mas que, na prática, se desconfiavam profundamente. E aqui está o detalhe mais importante. Sem a Mongólia, China e União Soviética dividiriam uma longa, direta e perigosíssima fronteira comum. Por enquanto, essa fronteira era contida. Mas essa contenção tinha prazo de validade. E tudo isso começa a mudar com um homem específico, feito de aço, paranoia e decisões irreversíveis. Na próxima parte, veremos como Stalin, Mao e a divisão da Mongólia plantaram as sementes de uma guerra que quase ninguém percebeu, até ser tarde demais.
Quando a Segunda Guerra Mundial terminou, parecia que o tabuleiro da Ásia finalmente havia se estabilizado. O Japão estava derrotado. As antigas potências coloniais europeias estavam enfraquecidas. E, no meio desse vácuo de poder, dois gigantes ideológicos emergiam como vencedores, a União Soviética e a China comunista. Em teoria, eles deveriam ser aliados naturais. Em 1949, Mao Tse-tung proclamou a fundação da República Popular da China. Para Moscou, aquilo parecia uma vitória histórica. Um sexto da humanidade agora estava sob um regime comunista. O mundo capitalista havia perdido a maior guerra civil da história. Mas, desde o primeiro momento, havia um problema fundamental. Mao não queria ser um satélite de Moscou. Para Stalin, a China comunista deveria seguir o mesmo modelo do leste europeu, dependente, obediente e estrategicamente alinhada aos interesses soviéticos. Mao, por outro lado, se via como o verdadeiro líder da revolução global no terceiro mundo, não como um aprendiz. Ainda assim, nos primeiros anos, a cooperação foi intensa. A recém-criada República Popular da Mongólia, também chamada de Mongólia Exterior, funcionava como um enorme colchão estratégico entre os dois países. Um amortecedor de grama, tanques e silêncio. Enquanto essa zona tampão existia, a rivalidade sino-soviética permanecia controlada. Em 1949 e 1950, Stalin decidiu investir pesado na China de Mao. Moscou enviou milhares de engenheiros, técnicos e assessores militares. Projetos industriais inteiros foram copiados diretamente do modelo soviético. Siderúrgicas chinesas nasceram com plantas desenhadas em Moscou. Aviões, tanques e artilharia do Exército de Libertação Popular eram, na prática, versões soviéticas. Até a formação militar chinesa era conduzida por oficiais do Exército Vermelho. Stalin também abriu os cofres. Concedeu a Mao um empréstimo de cerca de 300 milhões de dólares, um valor gigantesco para a época, com juros baixos, mas com uma condição implícita: controle soviético. E Mao aceitou. Não porque quisesse depender da URSS para sempre, mas porque precisava. A China havia saído de décadas de guerra civil, invasão japonesa e colapso econômico. Sem a ajuda soviética, o novo regime poderia simplesmente não sobreviver. Durante a Guerra da Coreia, essa relação ficou ainda mais evidente. Os voluntários chineses que cruzaram o rio Yalu não lutaram sozinhos. Eles voavam aviões soviéticos, abastecidos com combustível soviético, sob orientação estratégica de Moscou. A guerra parecia consolidar a aliança entre os dois maiores estados comunistas do planeta. Mas a tensão nunca desapareceu. No 70º aniversário de Stalin, Mao visitou Moscou. Houve sorrisos, brindes, fotos oficiais. Vodka foi servida. Discursos falaram de unidade e fraternidade socialista. Porém, por trás da encenação, algo importante havia sido decidido. Stalin havia escolhido manter a Mongólia dividida. O território que chamamos hoje de Mongólia não era um bloco único. Existiam duas partes distintas: a Mongólia Exterior, alinhada à URSS, e a Mongólia Interior, que Stalin decidiu devolver à China como um presente político a Mao. Esse gesto parecia generoso. E, de fato, foi importante para Pequim. Até hoje, uma enorme porção do território chinês é oficialmente a região autônoma da Mongólia Interior. Mas para os mongóis, foi uma sentença definitiva. Qualquer sonho de reunificação nacional foi esmagado ali. Um povo dividido entre dois sistemas, duas identidades forçadas e dois projetos políticos que competiriam durante toda a Guerra Fria para ver quem apagaria sua cultura mais rápido. E para Mao, aquele presente tinha gosto amargo. Ele sabia que Stalin não havia feito aquilo por bondade, mas por cálculo. Manter a Mongólia Exterior sob controle soviético significava preservar uma base militar avançada apontada diretamente para o coração da China. Quando Stalin morreu, tudo piorou. Seu sucessor, Nikita Khrushchev, iniciou o processo de desestalinização. Denunciou os crimes de Stalin, desmontou seu culto à personalidade e tentou reformar o socialismo soviético. Para Mao, isso foi uma traição ideológica. Na visão chinesa, Khrushchev havia enfraquecido o comunismo. Mao passou a chamar os soviéticos de revisionistas. Um insulto grave dentro do mundo socialista. A raiva chinesa não era apenas teórica. Tropas soviéticas continuavam estacionadas na Mongólia. Bases de mísseis surgiam na estepe, todas apontadas para o sul. A fronteira entre os dois países permanecia mal definida, baseada em mapas antigos da dinastia Qing, rios que haviam mudado de curso e regiões que ninguém jamais se preocupou em mapear com precisão. Era uma fronteira feita de incerteza.
Em 1966, a tensão atingiu um novo patamar. A União Soviética assinou um acordo formal com Ulaanbaatar, permitindo bases permanentes e a instalação de mísseis de longo alcance. Para Pequim, isso foi visto como uma ameaça direta e inaceitável. Enquanto isso, a Mongólia Interior permanecia sob controle chinês. Era grande, etnicamente mongol e fazia fronteira direta com a versão soviética do país. Um espelho incômodo. Um lembrete constante de que aquela divisão nunca foi resolvida. Ao final dos anos 1960, a verdade era simples. China e União Soviética não eram mais aliadas. E a Mongólia estava exatamente no meio dessa ruptura. Faltava apenas uma faísca. Na próxima parte, veremos como essa rivalidade ideológica se transformou em tiros reais, confrontos armados e no momento mais perigoso da Guerra Fria, antes mesmo de a maioria do mundo perceber que uma guerra estava prestes a começar. No inverno de 1968, a fronteira entre a China e a União Soviética parecia calma. Nenhum avanço em larga escala. Nenhuma ofensiva declarada. Nenhuma declaração de guerra. Mas essa calma era uma ilusão. Na prática, a linha que separava os dois países havia se transformado em um campo de testes de nervos. Patrulhas se observavam à distância. Postos avançados eram construídos durante a noite. Soldados acordavam com marcas recém-cravadas no solo, indicando que o outro lado havia avançado alguns metros enquanto todos dormiam. Em certas áreas, a fronteira simplesmente não existia no papel. Rios que mudavam de curso com as estações. Ilhas fluviais que apareciam no verão e desapareciam no inverno. Mapas herdados do século XIX, desenhados por funcionários imperiais que jamais haviam pisado na região. Tudo isso criava um ambiente perfeito para o desastre. E o desastre veio. Em março de 1969, na pequena ilha de Zembal, chamada pelos soviéticos de Damansk, soldados chineses e soviéticos se encontraram frente a frente. Não foi uma emboscada planejada como nos manuais militares. Foi uma sucessão de decisões ruins, desconfiança acumulada e ordens vagas vindas de cima. Primeiro, tiros de advertência. Depois, tiros reais. Em seguida, artilharia. Em poucas horas, dezenas de soldados estavam mortos. Corpos congelavam no gelo do rio Ussuri enquanto reforços corriam para o local. Pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, dois estados comunistas estavam matando uns aos outros em combate direto. O choque foi imediato, mas a escalada foi ainda mais rápida. Em Moscou, os relatórios chegaram como um pesadelo. Para o alto comando soviético, aquilo não era apenas um confronto de fronteira. Era um sinal de que a China estava testando limites. Que Mao estava disposto a usar a força. Em Pequim, a narrativa era oposta. A propaganda chinesa apresentou o episódio como uma agressão soviética descarada. Um ataque imperialista disfarçado de irmandade socialista. Ambos estavam certos. E ambos estavam errados. O problema não era a ilha. O problema era tudo o que vinha antes. A China vivia a revolução cultural. Milhões de jovens guardas vermelhos haviam sido mobilizados para purificar o país. Oficiais experientes eram humilhados em público. Generais eram acusados de traição. A hierarquia militar chinesa estava enfraquecida, fragmentada e politizada. Para muitos oficiais soviéticos, aquele parecia o momento ideal. A URSS possuía o maior exército terrestre do mundo. Tanques modernos. Aviação estratégica. Armas nucleares. Bases avançadas na Mongólia, prontas para agir. Do ponto de vista puramente militar, Moscou tinha uma vantagem esmagadora. Mas havia um risco. Atacar a China significava abrir um segundo fronte gigantesco, em uma fronteira de milhares de quilômetros, contra um inimigo com população quase infinita. Mesmo derrotada em batalhas convencionais, a China poderia transformar qualquer guerra em um pesadelo prolongado. Ainda assim, os planos começaram a surgir. Documentos internos soviéticos discutiam a possibilidade de ataques cirúrgicos. Alvos específicos. Instalações nucleares chinesas recém-construídas. Bases aéreas. Centros de comando. O objetivo não seria ocupar a China, mas corrigir seu comportamento. Uma guerra limitada. Do outro lado, Mao via a situação de forma quase oposta. Para ele, o conflito com a União Soviética não era um acidente. Era inevitável. Mao acreditava que Moscou havia traído a Revolução Mundial e se transformado em uma potência imperialista igual às potências capitalistas. E havia algo mais. A Mongólia.
Para os estrategistas chineses, a presença soviética naquele território era um punhal apontado para o coração da China. Tropas soviéticas poderiam avançar rapidamente para Pequim a partir da estepe mongol. Não havia grandes barreiras naturais. Nenhuma cadeia montanhosa significativa. Apenas planícies abertas. A Mongólia era o flanco exposto da China. Por isso, enquanto o mundo observava o rio Ussuri, Pequim e Moscou concentravam forças silenciosamente na Mongólia. Divisões soviéticas inteiras se deslocaram para o país. Tanques foram camuflados na estepe. Aeródromos foram ampliados. Mísseis táticos começaram a surgir onde antes havia apenas pastores nômades. A China respondeu do mesmo modo. Centenas de milhares de soldados foram deslocados para o norte. Fortificações improvisadas surgiram. Túneis foram cavados. Estradas foram abertas às pressas para suportar o tráfego militar. O país se preparava para uma guerra que oficialmente não existia. E então veio o momento mais assustador. Em agosto de 1969, outro confronto eclodiu, desta vez na região do Cazaquistão soviético. Novamente, tiros. Novamente, mortos. Mas agora, algo havia mudado. O uso de foguetes múltiplos soviéticos devastou posições chinesas. A mensagem era clara: Moscou estava disposta a usar força pesada. Nos bastidores, diplomatas soviéticos começaram a sondar discretamente os Estados Unidos. A pergunta era simples, mas aterradora: o que Washington faria se a União Soviética atacasse a China? A resposta americana não foi clara. E essa ambiguidade tornou tudo ainda mais perigoso. O mundo estava à beira de algo que poucos percebiam. Na próxima parte, veremos o cenário que quase ninguém conhece: os planos nucleares, a possibilidade real de ataques preventivos e o momento em que a Mongólia poderia ter se transformado no ponto de ignição de uma guerra que ninguém saberia como terminar. No final de 1969, o planeta acreditava conhecer seus maiores perigos. A Guerra do Vietnã dominava os noticiários. A corrida espacial ocupava as manchetes. A rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética parecia o eixo em torno do qual tudo girava. Mas, longe das câmeras, outro cenário se desenhava. Um cenário muito mais instável. Dentro do Kremlin, relatórios circulavam com uma frequência assustadora. Eles descreviam algo que até pouco tempo antes seria impensável: a possibilidade real de um conflito nuclear limitado entre dois países comunistas. A China, embora atrasada tecnologicamente, havia testado sua primeira bomba nuclear em 1964. Em 1967, já possuía uma bomba de hidrogênio funcional. Pequim não tinha muitos mísseis, nem sistemas sofisticados de lançamento, mas tinha o suficiente para causar destruição. Para Moscou, isso era intolerável. A liderança soviética começou a discutir a opção que sempre aparece quando a diplomacia falha e o medo cresce: o ataque preventivo. A lógica era simples, fria e perigosa. Se a União Soviética destruísse as instalações nucleares chinesas agora, antes que Pequim tivesse um arsenal maior, poderia eliminar a ameaça por décadas. Um golpe rápido, cirúrgico, sem ocupação prolongada, sem guerra total. Na teoria. Na prática, isso significava cruzar uma linha da qual não haveria retorno. A Mongólia aparecia em todos os mapas desses planos. Bases aéreas soviéticas no território mongol eram ideais para lançar bombardeiros táticos. Mísseis de curto e médio alcance poderiam atingir alvos estratégicos no norte da China em minutos. A estepe aberta facilitava movimentações rápidas e dificultava emboscadas. Para os planejadores soviéticos, a Mongólia não era apenas uma zona tampão. Era uma plataforma de lançamento. Do lado chinês, o clima era de paranoia absoluta. Mao e o alto comando do Partido Comunista acreditavam que um ataque soviético era iminente. Ordens foram dadas para dispersar lideranças. Abrigos nucleares improvisados surgiram em cidades importantes. Em Pequim, túneis subterrâneos foram escavados às pressas para proteger a cúpula do regime. A população não era informada oficialmente, mas rumores se espalhavam. Soldados em deslocamento constante. Aviões sobrevoando cidades à noite. Exercícios de defesa civil que pareciam mais reais do que simbólicos. A China estava se preparando para o pior. E então, algo inesperado aconteceu. A União Soviética decidiu testar uma ideia absurda e extremamente perigosa. Diplomatas soviéticos começaram a sondar Washington sobre a possibilidade de uma ação conjunta, ou pelo menos de uma neutralidade americana, caso Moscou atacasse as instalações nucleares chinesas. Era um movimento chocante.
Dois inimigos históricos conversando sobre atacar um terceiro, apenas porque esse terceiro era comunista demais, ou comunista do jeito errado. Os Estados Unidos ficaram alarmados. Embora Washington não tivesse nenhuma simpatia por Mao, um ataque soviético à China alteraria completamente o equilíbrio global. Uma URSS capaz de destruir o arsenal nuclear chinês se tornaria a potência dominante da Eurásia. Algo que os americanos definitivamente não queriam. Além disso, havia o risco real de escalada. Um ataque limitado poderia facilmente sair do controle. Mísseis errados. Alvos mal interpretados. Uma resposta chinesa desesperada. E, de repente, o mundo estaria em uma guerra nuclear sem precedentes. A resposta americana foi deliberadamente ambígua. Não houve apoio explícito. Não houve condenação direta. Apenas silêncio e cautela. Esse silêncio teve um efeito inesperado. Assustou ainda mais os soviéticos. Se os Estados Unidos não garantiam neutralidade, então qualquer ataque à China poderia desencadear uma reação imprevisível. Moscou poderia se ver enfrentando dois inimigos nucleares ao mesmo tempo. Enquanto isso, a Mongólia se transformava rapidamente. Divisões blindadas soviéticas chegaram em números nunca vistos. Aeródromos foram reforçados. Sistemas de defesa aérea foram instalados. A presença militar no país atingiu níveis comparáveis aos da Alemanha Oriental. Para os mongóis, aquilo era um pesadelo silencioso. Um país pequeno, com pouca autonomia real, transformado em linha de frente de uma guerra que não havia escolhido. A cada exercício militar soviético, Pequim interpretava como um ensaio para a invasão. A cada movimentação chinesa, Moscou via uma provocação. E então veio o ponto de ruptura psicológico. Em setembro de 1969, Alexei Kosygin, primeiro-ministro soviético, encontrou-se secretamente com Zhou Enlai, premier chinês, no aeroporto de Pequim. Foi uma reunião rápida, tensa e quase improvisada. Não houve abraços. Não houve discursos ideológicos. Apenas uma mensagem implícita. Isso precisa parar. Ambos os lados sabiam que estavam brincando com algo que nenhum deles controlava totalmente. Um erro, uma leitura equivocada, e a Mongólia deixaria de ser um tampão para se tornar o primeiro campo nuclear da história asiática. A reunião não resolveu os problemas de fundo. Não encerrou a rivalidade. Não restaurou a aliança. Mas congelou a escalada. Por enquanto. Na próxima parte, veremos o cenário que poderia ter acontecido se essa conversa tivesse falhado. A guerra aberta na Mongólia, os planos de invasão, o envolvimento indireto das superpotências e como o mundo poderia ter entrado em um caminho sem volta. Nesta linha do tempo alternativa, a reunião no aeroporto de Pequim nunca acontece. Ou acontece tarde demais. Em vez de Kosygin e Zhou Enlai trocando olhares tensos em uma sala abafada, o que o mundo recebe são relatórios fragmentados de incidentes locais na fronteira mongol, relatos que rapidamente deixam de ser locais. Tudo começa pequeno. Sempre começa. Uma patrulha soviética cruza um trecho mal delimitado da fronteira, seguindo mapas antigos herdados do período czarista. Um comandante chinês, convencido de que aquela área pertence à China histórica, ordena que o avanço pare. Palavras viram gritos. Gritos viram tiros. Em menos de uma hora, a artilharia entra em ação. Em menos de um dia, o telefone vermelho entre Moscou e Pequim já não importa. A guerra começou. A estepe mongol, vasta, plana, aparentemente vazia, revela sua verdadeira natureza, o maior campo de batalha contínuo da história humana. Não há florestas densas, não há grandes cidades para se esconder. Apenas terra aberta, céu infinito e colunas de fumaça no horizonte. Os chineses atacam primeiro em escala total. Ondas de infantaria avançam contra posições soviéticas fortificadas. Não por romantismo revolucionário, mas por necessidade. O Exército Popular de Libertação sabe que, se permitir que os soviéticos se organizem plenamente, a vantagem tecnológica de Moscou será esmagadora. O custo humano é imediato e brutal. Metralhadoras pesadas, artilharia autopropulsada e barragens de foguetes varrem formações inteiras. Em alguns setores, o solo literalmente muda de cor. Mas, mesmo assim, os chineses avançam. Tomam vilas fronteiriças. Capturam depósitos de suprimentos. Forçam recuos locais. Por alguns dias, parece possível. Então os soviéticos respondem. Divisões blindadas avançam em Cunha, apoiadas por MiG-S que dominam o céu quase sem oposição. Tanques T-55 e T-62 atravessam quilômetros em poucas horas. Onde antes havia infantaria chinesa,
Agora crateras e destroços. A guerra se transforma rapidamente em algo assimétrico, números contra máquinas. E, no meio disso tudo, está a Mongólia. Sabotagens começam a surgir atrás das linhas soviéticas. Pontes ferroviárias explodem. Comboios desaparecem. Oficiais são assassinados à noite. Décadas de russificação criaram uma geração que fala russo e que sabe exatamente onde atacar. Para Moscou, fica claro, não é apenas uma guerra contra a China. É uma guerra em território hostil. Ainda assim, o avanço continua. O objetivo soviético é simples e aterrador: empurrar a linha de frente para dentro da Manchúria e quebrar a capacidade industrial chinesa antes que Pequim possa reorganizar suas forças. Cidades como Ailar e Qiqihar tornam-se fortalezas improvisadas. Trilhos ferroviários, rios congelados e fábricas convertidas em posições defensivas. Canhões antiaéreos cobrem o céu. MiGs chineses, cópias de projetos soviéticos, tentam, com dificuldade, conter a avalanche. O mundo observa, paralisado. Na ONU, discursos se acumulam. Resoluções são propostas, vetadas, esquecidas. Ninguém quer ser o primeiro a se envolver diretamente. Oficialmente, os Estados Unidos pedem cessar-fogo. Extraoficialmente, respiram aliviados. Dois inimigos mortais estão sangrando um ao outro. Mas a guerra não obedece a roteiros ideais. Com o avanço desacelerando e as baixas aumentando, o comando soviético começa a considerar opções que, até então, estavam fora da mesa. Se as cidades fortificadas não caem por meios convencionais, talvez precisem cair de outra forma. Armas químicas entram na conversa. Não como armas de extermínio em massa indiscriminadas, pelo menos não no papel, mas como ferramentas táticas para quebrar linhas defensivas. Agentes neurotóxicos para paralisar guarnições. Gases sufocantes para forçar evacuações. Quando os primeiros projéteis químicos caem nos arredores de uma posição chinesa, não há anúncio oficial. Apenas silêncio. E depois, pânico. Soldados sem máscaras adequadas entram em colapso. Linhas inteiras se desfazem. O vento carrega algo invisível, mas mortal. A notícia se espalha rapidamente dentro da China. Para mal, isso muda tudo. Até aquele momento, a guerra ainda podia ser vendida como uma luta patriótica, uma defesa da soberania chinesa. Mas armas químicas, usadas por outro país comunista, cruzam um limite psicológico profundo. Agora, não é mais apenas uma guerra de fronteira. É uma guerra existencial. Relatórios chegam a Pequim indicando que, se a ofensiva soviética continuar nesse ritmo, a Manchúria pode cair. E, com ela, boa parte da base industrial pesada do país. A liderança chinesa começa a discutir o impensável: as armas nucleares. A China não tem muitas. Talvez entre 10 e 20 ogivas. Sistemas de entrega primitivos. Bombardeiros vulneráveis. Mas uma coisa é certa: uma única explosão nuclear muda completamente as regras do jogo. Para mal, há uma lógica cruel nisso. Se a China está prestes a perder tudo, então perder pouco a pouco não faz sentido. Melhor forçar o mundo a parar. Melhor chocar Moscou. Melhor chocar todos. Enquanto isso, radares soviéticos detectam movimentações incomuns. Aeródromos chineses entram em alerta. Unidades estratégicas são deslocadas. No Kremlin, a tensão é absoluta. Todos sabem o que vem a seguir. Na próxima parte, veremos o momento em que a linha final é cruzada, quando a guerra deixa de ser convencional, quando o mundo acorda para um novo tipo de horror, e quando ninguém mais pode fingir que isso é apenas mais um conflito distante. Às 3h12 da manhã, os radares soviéticos perto de Chita captam algo que não deveria estar ali. 3 trajetórias balísticas. Por alguns segundos, operadores acreditam ser erro de sistema. Interferência. Reflexo atmosférico. Mas as confirmações chegam quase instantaneamente de outros postos. Não há dúvida. A China lançou armas nucleares. O aviso chega ao Kremlin em minutos. Não há debate. Não há discursos. Apenas procedimentos. A doutrina soviética é clara: uso nuclear em território soviético exige resposta imediata e esmagadora. Não como vingança, mas como dissuasão final. A lógica da Guerra Fria não permite hesitação. A primeira ogiva chinesa atinge um depósito de combustível nos arredores de Chita. 20 quilotons. A explosão transforma a noite em dia, vaporizando tanques, trilhos ferroviários e tudo que estava vivo a centenas de metros. A segunda atinge uma coluna blindada soviética em deslocamento a oeste de Ailar.
Tanques são lançados como brinquedos. Soldados desaparecem em um clarão branco. A terceira falha. Não importa. A linha foi cruzada. Às 5h47 da manhã, um único bombardeiro Tu-22 cruza o espaço aéreo chinês. Ele não carrega uma salva. Carrega uma mensagem. A bomba cai sobre Pequim. A cidade proibida, que sobreviveu a dinastias, invasões estrangeiras, guerras civis e revoluções, deixa de existir em menos de um segundo. O centro político e simbólico da China é substituído por uma nuvem em forma de cogumelo visível a centenas de quilômetros. O mundo acorda. E não há mais espaço para ambiguidade. Em questão de horas, mísseis soviéticos atingem Harbin, Shenyang, Xi'an e Chengdu. Centros industriais, ferroviários e militares são apagados do mapa. O céu da China se ilumina repetidas vezes, como se o próprio país estivesse sendo rasgado por dentro. O Exército Popular de Libertação tenta responder. 3 bombardeiros H-6 decolam com ogivas restantes. Um é abatido antes de cruzar a fronteira. O segundo alcança Kursk, detonando uma explosão que mata dezenas de milhares. O terceiro desaparece no radar. Nunca se sabe se caiu ou se errou o alvo. Não há declaração formal de guerra. Não há ultimato. Não há negociação. A guerra simplesmente ultrapassa todos os limites conhecidos. Em Washington, sirenes de alerta soam por precaução. Submarinos entram em posição. O DEFCON sobe. Mas nenhum míssil americano é lançado. Os Estados Unidos observam, horrorizados, mas intactos. A Europa prende a respiração. O Japão entra em estado de emergência total. A ONU se reúne, mas não há palavras que façam sentido diante de cogumelos nucleares. Em menos de uma semana, o conflito termina. Não por tratado, não por vitória, mas porque não há mais alvos estratégicos que justifiquem continuar. A União Soviética perde algumas cidades. A China perde dezenas. Infraestrutura secular desaparece. Milhões morrem diretamente, milhões mais nas semanas seguintes por radiação, fome e colapso estatal. O que começou como uma disputa de fronteira termina como uma das maiores catástrofes auto-infligidas da história humana. Politicamente, o mundo muda para sempre. A China sobrevive, porque sempre sobrevive, mas irreconhecível. O Partido Comunista entra em crise existencial. Mao desaparece do centro do poder. Não se sabe se por morte, deposição ou isolamento. A liderança coletiva que emerge é paranoica, fechada e traumatizada. A União Soviética vence, e paga por isso. O uso massivo de armas nucleares contra outro Estado comunista destrói qualquer pretensão moral. Países não alinhados se afastam. A corrida armamentista acelera. O medo substitui a ideologia. No Sudeste Asiático, o impacto é imediato. Sem uma China funcional para apoiar Hanoi, os Estados Unidos invadem diretamente o Vietnã do Norte. Não há segundo fronte. Não há medo de escalada. A guerra termina rapidamente, e termina com vitória americana. A Coreia se torna um problema soviético. Pressionada diplomaticamente, Moscou reduz apoio ao norte em troca de estabilidade. A península congela em um equilíbrio ainda mais tenso. O século XX entra em sua fase final diferente de tudo o que conhecemos. Não é um mundo mais violento, é um mundo mais cauteloso. Cada potência entende, finalmente, que ideologia não protege ninguém do fogo nuclear. A história alternativa termina aqui, sem heróis, sem vencedores reais, apenas sobreviventes. E no meio de tudo isso, uma conclusão desconfortável emerge. A Guerra Fria não foi perigosa porque quase houve guerra. Ela foi perigosa porque poderia ter havido. Bastava uma decisão diferente. Uma reunião que não aconteceu. Um míssil que não falhou. E o mundo que conhecemos nunca teria existido. Se uma decisão diferente em 1969 quase mudou o mundo inteiro, imagine quantas outras linhas do tempo ficaram por um fio. Se você quer continuar explorando os e se mais perigosos da história, deixe o like, se inscreva no canal e comente. Qual evento histórico você acha que chegou mais perto de destruir tudo?